Bem-vindo, querido amigo. Hoje, vamos fazer uma viagem mágica pela religião da Grécia Antiga. É um dos lugares mais encantadores e místicos da história, e mal posso esperar para compartilhar suas maravilhas com você. Você já se perguntou sobre os mundos ricos que existiam nos tempos antigos? Não é surpresa que esse tópico fascine as pessoas por milhares de anos. É tudo sobre a incrível vivacidade e humanidade dos deuses gregos antigos. Esses deuses não eram apenas criaturas frias, eles eram como pessoas, amados e sofreram, mas, ao mesmo tempo, tinham qualidades divinas. Imagine isto: os gregos antigos tinham um tipo de poder que os permitiam controlar tudo ao seu redor. Estou falando sobre os mares e céus, guerra, amor e arte. Agora, é difícil imaginar como essa civilização viveu, mas é fascinante pensar. Todos os eventos da vida cotidiana dos gregos antigos estavam de alguma forma conectados à ira de Poseidon. Seja o nascimento de uma criança, uma campanha, uma batalha ou uma colheita, tudo foi influenciado pelo humor de Poseidon. O tempo de colheita foi um momento maravilhoso, e Deméter foi muito apreciado. Se alguém teve sorte de amor, Afrodite certamente estaria por perto. O mais interessante é a estrutura do panteão. No centro de tudo está Zeus, o Deus supremo que governa o mundo inteiro, ordena o elemento de raios e define até os mais poderosos dos deuses têm seus limites, e isso também é verdade para Apolo. Sua esposa, Hera, às vezes precisa lembrá-lo disso por causa de seus muitos romances. Atena, a deusa da sabedoria, está sempre pronta para oferecer bons conselhos, mas apenas para aqueles que o merecem. Apolo, a personificação da arte e da harmonia, pode ser generosa, mas, ao mesmo tempo, ele é rigoroso e justo. E quem pode esquecer o Ars, o deus da guerra? Às vezes, a vida pode parecer uma bagunça caótica, não é? Até seus semelhantes às vezes se sentiam assim. E você sabe o que torna esses deuses tão fascinantes para nós? Sua humanidade. Eles vivem, se apaixonam, estão com ciúmes, competem. Eles estão acima de nós e tão semelhantes a nós. Através dos mitos sobre os deuses, os gregos antigos tentaram não apenas explicar o mundo, mas também para entendê-lo. Vamos dar uma olhada no mundo incrível da Grécia Antiga, onde os deuses não estavam apenas vigiando as pessoas. Esse período fascinante moldou a vida das pessoas, influenciou a arte, a literatura e até nossas ideias modernas de heroísmo e destino. Prepare-se para mergulhar no incrível mundo da religião grega antiga e ver como influenciou tudo, desde a arte até a literatura e nossas ideias modernas de heroísmo e destino. Na Grécia Antiga, as pessoas acreditavam que tudo o que aconteceu, incluindo as coisas mais comuns, estava conectado aos deuses. Se eles viram uma tempestade chegando, pensaram que Zeus, o deus do trovão, estava com raiva. Se eles viram um mar calmo, pensavam que Poseidon, o deus do mar, estava feliz. Os gregos antigos viviam em um mundo onde o divino e o humano existiam juntos, e pensaram que esses dois mundos estavam muito conectados. Histórias. Os gregos antigos eram politeístas, o que significa que eles adoravam uma multidão de deuses. Essa era uma maneira natural de explicar a complexidade do mundo circundante e de sua própria área. Poseidon governou os mares, Atena representava sabedoria e estratégia, e Afrodite incorporou o amor e a beleza. Juntos, eles formaram um panteão bonito e complexo. É um sistema bonito, onde cada deus tem um lugar especial na grande harmonia do universo. Esses deuses não são apenas algumas forças abstratas ou entidades distantes. Eles têm um rosto humano, um coração humano e sentimentos humanos. É isso que os torna tão relacionados. Eles podem ser fortes e poderosos, mas também são sensíveis e emocionais, assim como você. Estamos todos juntos nisso, e estou aqui para lhe dizer que é chamado de antropomorfismo, que é quando imaginamos deuses em forma humana com traços humanos. Pense em Zeus, o Deus Supremo, sentado em seu trono com raios na mão. Ele pode parecer tudo forte, mas se você olhar mais de perto, verá que ele se importa com seus filhos, evita as armadilhas de sua esposa Hera e até às vezes tenta agradar os mortais. Você pode torná-lo perfeito, ou pode ter Hera, sua esposa, ajudá-lo. Ela pode organizar até as coisas mais difíceis. Ela está intrigada com o ciúme, mas também se importa com a santidade do casamento. Afrodite, a deusa do amor, pode inspirá-lo a fazer as melhores coisas para o S. A quê de paixão? Mas seus caprichos podem destruir a vida e até o formidável Senhor Aite. O submundo não estava apenas frio e sombrio. Seu amor por Perse mostrou um lado humano muito bonito. Esses deuses não estavam apenas no controle, eles influenciaram o mundo de uma maneira positiva.
Tudo o que aconteceu, como todo raio no céu, toda colheita, toda vitória ou derrota, estava conectada à sua vontade. Mas a coisa mais emocionante de todas, essa é a história deles, meus amigos. Mitos se entrelacan. Houve um fogo, e por que eles não queimam? A montanha Povo fez a terra congelar no inverno e nasceu a hibernação. Prometeus, que roubou o fogo dos deuses para dar às pessoas, foi punido por Zeus. Mas seu sacrifício se tornou um símbolo da luta pelo conhecimento e progresso. Essas histórias estavam cheias de significado e ensinamentos. Através dos mitos, os gregos não sabiam sobre o dispositivo e o abrigo de pessoas, amor cego ou amor incondicional. Alguém poderia temer. Morit tinha muitos sentimentos. Ele poderia orar para Poseidon por águas calmas, mas o amaldiçoaria se uma tempestade rasgasse suas velas. O fazendeiro trouxe presentes de Demétrio, mas ele sentiu ressentimento se uma seca degradasse a colheita. Seu relacionamento com os deuses era complexo e pessoal, quase como relacionamentos com as pessoas. A religião era parte integrante da vida. As pessoas começaram o dia com orações dedicadas aos deuses, festivais construíram templos e fizeram sacrifícios para ganhar seu favor, até os mais simples. Ei, você já pensou em como ações como criar uma xícara de vinho ou o primeiro pedaço de pão poderiam ser um gesto sincero em sua homenagem? Era um mundo onde o divino e o terreno estavam intimamente conectados, onde deuses e pessoas coexistiam no mesmo espaço, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. Foi essa profundidade e humanidade que tornaram a religião grega antiga tão cativante. Não era apenas sobre poder divino, mas também sobre a alma humana, suas vulnerabilidades, medos e esperanças. Os deuses gregos não eram apenas personagens em uma história, eles eram pessoas com suas próprias complexidades e desejos. Mito. Eles estavam realmente entre os deuses e heróis gregos antigos? Zeus, o governante do Olimpo e do céu, é definitivamente o governante do trovão. Mas o caminho para o seu poder não era fácil. Começou a partir das profundezas do universo. Para entender sua história, você precisa voltar ao tempo em que ainda não havia deuses, e nem os mortais nem o próprio mundo em sua forma usual existiam. Naquela época, havia apenas caos. A partir desse caos, Gaia nasceu, mãe da Terra, que se tornou a base de todos. Deu à luz Urano, o pai do céu, e juntos eles deram origem à primeira geração de seres poderosos. Os titãs eram divindades antigas que possuíam poder colossal e incorporavam os elementos básicos da natureza. Eles simbolizavam as águas ilimitadas de Teti, amante de nascentes e rios, Hipérion, a luz, e Febe, a deusa do brilho e profecia. Entre todos os titãs, um se destacou, Cronos. Ele era o filho mais novo de Gaíos e Urano. Ele foi levado ao pai de Urano, Cronos, era um homem com sede de poder e desejo de se arrepender. Foi a primeira vez que o poder foi apreendido através da traição, e foram Cronos que se tornaram rei dos titãs. Mas seu destino já estava selado. Antes de sua morte, Urano amaldiçoou Cronos, prevendo a morte de Strite. Toda vez que sua esposa, Titã Reia, estava esperando por uma criança, ele o engolia sem sequer dar a ela chance de se rebelar. O primogênito deles era Hestia, Demetra, Hera, Ai, e parecia que Poseidon havia engolido Cronos inteiro. O poder de Cronos era para ser eterno, mas Nora foi superada pela dor. Ela não podia deixá-lo ir. Quando chegou a hora do nascimento de Zeus, Reia decidiu enganar Cronos em vez do bebê. Ela envolveu uma pedra em uma fralda e deu ao marido. Cronos, sem dúvida, engoliu a substituição. Reia escondeu o verdadeiro Zeus na ilha de Creta, onde o bebê foi criado por ninfas e uma cabra em uma caverna isolada. A Malteia alimentou o leite, e ele cresceu em um ambiente amoroso. Ele sabia que estava destinado a grandes coisas. Ele era mais do que apenas uma criança escondida de seu pai, ele foi a última esperança para seu mundo. O nascimento marcou o início do fim da Era dos Titãs e o início de uma nova era em que a ordem, a justiça e o dom do caos, que Zeus sempre trazia consigo, governou. Mesmo em seu esconderijo, ele mostrou características que se tornariam sua marca registrada. Ele era uma pessoa tão determinada e justa, e tinha um carisma que tocou o coração de todos. Seu poder fez dele um líder entre os futuros olímpicos, e ele estava sempre pronto para ajudar. A história de Zeus é uma história sobre um resgate milagroso, um confronto oculto e aguardando o momento para restaurar o equilíbrio. Mas a coisa mais importante em sua história é o nascimento da esperança. Com sua chegada, o mundo antigo estava se preparando para as mudanças e o estabelecimento da ordem. Apesar de suas dificuldades, isso se tornou uma nova era.
Escondido em uma caverna na lateral do majestoso Monte Ida em Creta, havia um lugar especial onde o destino mantinha o futuro trovão escondido do olho de Cronos que tudo vê. Ele foi amado e cuidado pelas ninfas Arius e Ida, que o alimentavam e o viu como seu próprio filho querido. A cabra consagrada Malteia deu a ele leite, que se diz para encher Zeus com o poder dos deuses. Segundo a lenda, foi o chifre dela que se tornou uma cornucópia, um símbolo da graça. Mas mesmo nos kantianos, os guardas sagrados Rhea haviam dado o trabalho de proteger Zeus a um grupo de guerreiros que carregam escudo. Eles dançaram e fizeram muito barulho para encobrir os gritos da criança e truques de Cronos. O mundo inteiro parecia estar cheio de ninfas e espíritos, até mesmo Zeus. Ele aprendeu a verdade sobre de onde veio e a profecia que dizia que tinha que derrubar seu pai. Mas, para fazer isso, ele precisava de ajuda de uma força que pudesse enfrentar os titãs. Então Zeus foi para o Tártaro, onde os ciclopes de um olho estavam trancados, os gigantes do mestre do ferreiro. A aparência e a força de Reme eram tão impressionantes que Urano, temendo seu poder, decidiu trancá-los no submundo. Até Cronos, que derrubou Urano, hesitou em libertá-los porque tinha medo de sua força. Os ciclopes eram famosos ferreiros. Eles tinham a incrível capacidade de criar armas imbuídas do próprio poder do universo. Quando Zeus os libertou, eles viram nele não apenas um salvador, mas também um futuro líder que pudesse confiar em seu poder. Para mostrar sua gratidão, os ciclopes fizeram uma arma para Zeus que o ajudaria em suas batalhas, um raio. Zeus é o exemplo perfeito de poder divino. Cada ataque de seu raio foi uma bela manifestação desse poder. Ele era um governante e um guerreiro, mas também tinha capacidade de resistir à beleza, sejam mortais, mulheres ou jovens. Sua paixão causou muitas histórias, cada uma das quais apenas enfatizou sua força, astúcia e a natureza desenfreada. Tomemos, por exemplo, a história de Ganimede. Ganimede era um jovem tão deslumbrante que Zeus, que era muito bonito, foi cativado por ele. O jovem, com suas garras fortes e poderosas e movimentos ágeis, tornou-se um copa, servindo néctar aos deuses. Ele queria fazer as pazes com o ato audacioso de seu pai. Em troca, Zeus, o rei dos deuses, deu aos jovens cavalos imortais. Mas esse presente generoso não impediu as fofocas de espalhar rumores. Há uma lenda famosa sobre isso. Europa, a linda filha de um rei fenício, estava andando ao lado do mar quando um touro branco de neve com chifres de ouro se aproximou dela. Não foi outro senão o próprio Zeus que assumiu a forma de um animal para se aproximar da garota assim que ela se sentou de costas dele. Ele a levou gentilmente através das águas até a bela ilha de Creta, onde os poderosos Zeus revelaram sua natureza divina para ela nos encantadores mitos gregos. E quanto a nós? As filhas do rei de Argos receberam presentes, enquanto o pai de Crisia, preocupado com sua segurança, a aprisionou em uma torre de bronze. O pai de Crisia esperava que isso impedisse o cumprimento da profecia de que seu neto fosse a causa de sua morte. Mas Zeus não foi quem podia ser parado por paredes. Ele inteligentemente se infiltrou na chuva dourada que derrotaria Medusa, o Gorgon e Andrômeda livre. Zeus teve muitos filhos, e um dos seus mais famosos foi Hércules, que nasceu da mulher mortal Alcmene. Para ajudar Hércules a alcançar todo o seu potencial, Zeus assumiu a forma de seu amigo Anfitrião. Hércules nasceu e, embora tenha enfrentado alguns desafios, ele o superou. Também aprendemos sobre Hera, a esposa de Zeus, que, apesar de ser uma deusa, teve um momento difícil com Hércules desde o início. Hera era a deusa do casamento e dos laços familiares, e ela desempenhou um papel significativo na história de Hércules. Hera é uma pessoa realmente incrível. Ela é a esposa de Zeus, e sua história é cheia de paixão, ciúme, força e desejo de justiça. Ela às vezes é um pouco dura, mas é porque ela é tão apaixonada. Tem as coisas que importam para ela. Ela tem o melhor dos dois mundos, ela é a rainha dos deuses, mas também tem todas as emoções humanas que tornam seus mitos tão cativantes. Hera foi um grande negócio no mundo do casamento e da família. Ela era sobre manter viva a união sagrada e proteger os valores tradicionais. O nome dela era sinônimo de lealdade e proteção, e ela colocou esses valores em prática em seu próprio casamento. Teseus é uma história emocionante da batalha interminável entre amor e ciúme, entre o desejo de manter uma família unida e a jornada em direção ao respeito próprio. Hera, sempre a esposa dedicada, casou-se com Zeus depois que ele a enganou amorosamente a fazer a mão de gem para um cuco que estava procurando um pouco de calor e abrigo. Hera ficou encantado com seu rosto gentil e bonito. Ela lhe deu um abraço caloroso e, naquele momento ternos, Zeus revelou seu verdadeiro eu e pediu que ela fosse sua esposa.
Esse dia especial marcou o início de seu belo relacionamento. Era um relacionamento complicado, com muito amor, paixão e desafios. Mesmo que Hera fosse a deusa do amor em Iola, a conexão deles nem sempre é suave. Zeus, conhecido por seus muitos envolvimentos românticos, muitas vezes perturbou Hera. Suas infidelidades machucaram seus sentimentos e a fizeram sentir que seu lugar no mundo estava sendo ameaçado. Mas Hera nunca deixou para lá. Ela se sentiu enfurecida, como se estivesse com ciúmes. O ciúme não era apenas uma emoção para ela, foi uma força poderosa que poderia causar problemas. Hera era uma esposa e mãe dedicada que sempre se protegeu de sua família. Ela era muito particular sobre quem permitiu entrar no casamento, e às vezes isso levou a ser um pouco dura em relação aos outros. Ela foi especialmente cuidadosa com os amantes do marido e seus filhos. Uma das pessoas que experimentaram a ira de Hera foi Titânia, que engravidou de Zeus. Quando Hera descobriu, ela se certificou de que Titânia não pudesse ter um lugar para dar à luz. Titânia vagou de dor até encontrar uma pequena ilha chamada Delos, que você vai adorar como é fácil se movimentar com este. Leto estava em um lugar difícil. Ela não estava conectada à terra, então não conseguiu seguir a maldição de Hera. Mas isso não a impediu de ter um bebê. Ela deu à luz os gêmeos, Apolo e Ártemis. Eles cresceram para ser alguns dos deuses mais importantes do Olimpo. Esta história mostra que distância o ciúme de Hera poderia ir. Mas também mostra como a vida pode ser forte. E depois a resiliência, que apenas teve a infelicidade de chamar a atenção de Hera. Hera estava apaixonada por essa mulher mortal e, para esconder seus relacionamentos, Zeus a transformou em uma vaca. Mas então, em um gesto emocionante, ele deu a vaca a ela como um presente e colocou o mal-olhado do gigante Argos a Ió para cuidar dela. No final, Zeus enviou Hermes para libertá-la. Matando Argos em vingança, Hera enviou um Gadfly para Naia, que infelizmente é torturante até chegar ao Egito, onde finalmente conseguiu recuperar sua forma humana. A ilustração mais vívida da raiva de Hera foi seu ódio por Hera desde o momento antes de ele nascer. Hera tentou impedir que Heracles nasça, forçando a deusa do parto e da vida, Alcmene, estava tendo dificuldade em dar à luz seu filho. Quando isso não funcionou, ela enviou 2 cobras para ajudar o bebê, mas Heracles estava sempre testando-a. Ela estava tentando fazê-lo se sentir melhor por matar sua família e o fez realizar 12 tarefas difíceis para acertar as coisas. Ela também a fez chorar, e isso foi realmente difícil para ela. Música. Música. No mar, governado por seu irmão Poseidon, Poseidon é um deus dos elementos. Ele pode trazer águas calmas aos marinheiros ou levantar uma tempestade que pode sobrecarregar uma frota inteira. Seu tridente é um símbolo de poder absoluto sobre as águas e profundidades. E seu personagem? Sidon não era apenas o governante dos mares, ele era a personificação de. O poder deles é absolutamente incrível. Seu enorme palácio, construído no fundo, é feito de pérolas, corais e ouro. Mas, como se costuma dizer, a superfície calma pode esconder a tempestade. Poseidon foi gentil e generoso quando foi oferecido sacrifícios e glorificado, mas sua ira foi quebrada. Ele governou os mares, terremotos e até cavalos, que, de acordo com os mitos, emergiram de. Quando Poseidon estava feliz, seu riso alegre podia ser ouvido acima das ondas. Mas tenha cuidado, porque um ataque de seu tridente poderia transformar o mar calmo em um abismo tumultuado, enviando navios para a ruína e pessoas em desespero. Poseidon era uma divindade que os mortais são profundamente respeitados, pois sua raiva tinha o poder para destruir cidades inteiras. Não é surpresa que Poseidon estivesse frequentemente envolvido em disputas com outros deuses. Um dos mitos mais conhecidos sobre ele está associado a Atena, a deusa da sabedoria, teve uma grande ideia. Ela queria começar uma nova cidade. Poseidon, o deus do mar, também queria fazer parte disso. Ele queria ajudar a nova cidade a crescer. Mas havia um problema, as pessoas que moravam lá queriam saber quem seria seu defensor. Então, eles decidiram ter uma competição para ver quem poderia dar o melhor presente. Poseidon bateu em seu tridente em uma pedra e saiu uma mola de água. Mas a água era salgada, então não era muito bom beber. Poseidon também trouxe um cavalo às pessoas da cidade. Ela era um símbolo de força e velocidade, mas isso não foi suficiente. Em vez disso, Atena plantou uma oliveira que forneceu à cidade comida, sombra e óleo. As pessoas da cidade escolheram seu presente, que perturbou Poseidon. Ele levantou ondas e enviou uma tempestade para inundar a cidade, mas Atena o parou.
Outra história emocionante é sobre Medusa. Segundo a lenda, Medusa era uma sacerdotisa do Templo de Atena, conhecida por ela. A história de Poseidon e Medusa é tão intrigante. De acordo com uma versão do conto, Poseidon, consumido pela paixão, enganou a Medusa no santuário da janela de Atena. Esse ato levou à raiva de Atena, e ela transformou Medusa em um monstro com cabelos de cobra e um olhar que poderia transformar as pessoas em pedra. Esse mito ilustra lindamente como um temperamento rápido e a falta de previsão podem levar a consequências. Havia tantas tragédias, e felizmente, todas foram resolvidas no final. Um deles foi a derrota heróica de Perseu de Medusa, que ocorreu muitos anos depois. Na Odisseia de Homer, o grande herói Odisseu, que liderou a guerra de Troja, acidentalmente irritou Poseidon. Poseidon, em um momento de frustração, cega os Polifemo. Este foi o começo de uma longa e desafiadora jornada para Odisseu. Poseidon prometeu que Odisseu não voltaria para casa até que ele compensasse seu erro. Para fazer isso, Poseidon enviou tempestades contra Odisseu e seus navios. Os navios de People são uma história sobre um bravo marinheiro que é confrontado com monstros como Scylla e Charybdis. Durante anos, ele vagueia, mas mesmo quando outros deuses, incluindo Zeus, tentam ajudar, Poseidon permanece implacável. A história mostra que, mesmo contra um deus tão poderoso como Poseidon, um mortal com inteligência, resistência e astúcia pode sobreviver. Poseidon não é apenas o governante dos mares, mas também um deus que representa o poder, a inconstância e o perigo da natureza. Sua raiva ensinou. Nós, mortais, devemos mostrar algum respeito pelos mares e a generosidade de Poseidon. Seus mitos estão cheios de tempestades, conflitos e imagens vívidas que o tornam um dos deuses mais memoráveis. Depois que mergulhamos no mar furioso e na ira de Poseidon, é hora de escalar o Olimpo e conhecer Atena, a deusa da sabedoria. Guerras e razão são o epítome um do outro. A Ordem de Atena é mais do que apenas uma deusa, ela é um símbolo de força, conhecimento e beleza. Quando ela apareceu, todo mundo foi imediatamente inspirado por sua beleza. Ela usava armadura alta, um capacete brilhante, uma lança que parecia leve demais na mão e um escudo brilhante com a cabeça de Medusa. Mas seu rosto tinha traços regulares e uma expressão atenciosa. Ela parecia mais um pensador do que um guerreiro. Ela era uma mulher de inteligência, não apenas força bruta. A história de seu nascimento, essa performance é absolutamente incrível. É cheio de drama e surpresa, e é baseado em um mito realmente interessante. Atena nasceu de maneira incomum, que simboliza que ela nasceu não no corpo, mas na mente. Sua mãe, Metis, a deusa da sabedoria, ficou grávida. Zeus estava com medo porque as profecias disseram que Atena se tornaria mais forte que o próprio Thunderper. Zeus, em um momento de medo, tomou uma decisão difícil de se proteger, mas teve um grande custo. Tida, a brilhante mente e estrategista, sentiu uma dor aguda na cabeça, como se a própria base do Olimpo estivesse desmoronando. Sem hesitar, ele atingiu Zeus no crânio com um martelo, usando a rachadura na armadura. Dawn é uma coisa tão maravilhosa, não é? Ela não aparece, ela anuncia sua presença da maneira mais deslumbrante. A sabedoria sempre anda de mãos dadas com força, Atena nos ensina. Ela luta pelo bem da batalha, e atua como estrategista, mentor e protetor daqueles que buscam sua ajuda. Sua participação nos destinos dos grandes heróis faz dela um dos deuses mais reverenciados. Esses no mundo. Atena gostava especialmente de Odisseu, um herói que ela achava incrivelmente inteligente. Quando ele estava navegando, ela estava sempre lá para guiá-lo, oferecer conselhos e protegê-lo da raiva de Poseidon. Graças à ajuda de Atena, Odisseu conseguiu o encontro com os traiçoeiros monstros, Lo e Charybdis. Seus planos inteligentes eram exatamente o que Odisseu precisava para sobreviver. Perseus foi capaz de retornar a Troia e sua terra natal, mas apenas com a ajuda de Atena. Ela sabia que aqueles que pensavam por si mesmos, que mostraram inteligência e determinação, eram os que tornariam o mundo um lugar melhor. Quando Perseus foi matar Medusa, Atena deu-lhe um escudo de espelho e disse: olhe para ela, mas para sua reflexão. Esse conselho salvou sua vida, e Perseus foi capaz de decapitar Medusa. E traga a cabeça gentilmente para ela com o escudo. Esse escudo, conhecido como Aegis, tornou-se um símbolo de sua invencibilidade e sabedoria, Atena. Ela não era apenas uma deusa para ela, representou a criação e a prosperidade. Sua oliveira, que ela deu ao povo de Atenas, tornou-se um símbolo de paz, fertilidade e força. A oliveira nos lembra que a sabedoria faz.
A coruja era mais do que apenas um companheiro, ela era uma presença constante em sua vida. O pássaro, conhecido por sua capacidade de ver no escuro e simbolizado em Sight e pela capacidade de ver o que estava escondido de nós. Mesmo nas moedas da Grécia Antiga, a coruja de Atena era um símbolo de riqueza e proteção. Atena é mais do que apenas uma deusa, ela é a personificação do que deveria ser o líder ideal. Vamos ser razoáveis aqui. Ela não procurou glória em batalha, mas sua presença no campo de batalha inspirou o terror em seus inimigos. Ela parecia majestosa, mas não intimidadora, e sua voz era calmante. Não há história de crueldade aqui, apenas sabedoria e as lições que ensinou a deuses e homens. Atena é e sempre será um símbolo de poder. Esta não é apenas uma arma, é uma mente e um coração. Com uma pequena ajuda de Atena, a deusa da sabedoria e da criatividade, estamos prestes a mergulhar em um mundo de paixão, guerra e caos. É um mundo governado por Ares e Afrodite, dois deuses muito diferentes, mas igualmente poderosos. O relacionamento deles está cheio de altos e baixos, e é uma das histórias mais emocionantes da história grega. Mostra a batalha interminável entre destruição e criação, agressão e beleza. Ares, o deus da guerra, é um exemplo perfeito disso. A fúria da batalha, a sede de destruição e o caos que acompanha a guerra, ele incorporou tudo isso. Ele era o epítome da força física. Seu cabelo era como uma chama ardente, e seu olhar era brilhante e cativante. Ele usava armadura de bronze que brilhava como o reflexo do sol poente. Sua arma favorita era uma lança que ele mantinha com confiança e orgulho. No outro extremo do espectro estava Afrodite, a deusa graciosa e radiante que cative facilmente. Sua pele estava macia e brilhante, como os raios do sol acariciando sua pele. Seus cabelos fluíam lindamente, e seus olhos seguravam uma profundidade de amor e paixão. Ela era o epítome da sensualidade e harmonia. Sua aparência tinha o poder de acalmar até os guerreiros mais irritados. E, no entanto, esses dois seres, tão diferentes de muitas maneiras, estavam inextricavelmente ligados. A união deles era como a colisão de dois elementos, dando origem a algo verdadeiramente único. O romance deles permaneceu em segredo até Hefestos, o marido de Afrodite, decidiu usar sua astúcia para expô-los. Hefestos era um deus, e ele era um ferreiro. Ele era conhecido por sua habilidade, apesar de suas desvantagens físicas. Ele mancou em uma perna, mas isso não o impediu. Sua mente estava afiada, e suas mãos estavam criando artefatos arrumados enquanto ele cantava. Afrodite ficou impressionado com seu trabalho em sua invenção mais astuta. Ele criou a rede mais fina de metal invisível. Era tão forte e leve que era impossível detectar ou quebrar. A cena foi colocada nas câmaras amorosas de Afrodite, onde ela costumava se encontrar com seu amado Ares. No dia em que sua paixão explodiu de novo, a armadilha foi fechada e Ares e Afrodite se viu vinculados por uma rede, incapazes de se mover. Hefestos, um deus brincalhão, imediatamente chamou os outros deuses do Olimpo para testemunhar sua humilhação. Em vez do desprezo esperado, o Olympus os recebeu com gargalhadas. Até Zeus não pôde deixar de sorrir quando viu os Ares, que eram tão poderosos, e Afrodite, que era tão bonita, em uma situação tão engraçada. Uma das partes mais interessantes da história dos Ares é sobre seus filhos, Phobos, terror, e Deimos, medo. Esses três deuses representaram os sentimentos que acompanham qualquer conflito ou batalha. Phobos era o deus do medo. Ele parecia algo fora de um pesadelo, alto e fino, com a pele tão pálida quanto a névoa. Seus olhos queimavam como brasas, e seu rosto era uma constante careta de terror. Ele acompanhou seu pai ao VV, mas Fus não era apenas uma ameaça. Ele fez os guerreiros duvidarem de si mesmos. Ele causou um medo paralisante por causa de Deimos, ao contrário de seu irmão, era um símbolo de pânico e caos. Ele tinha um sorriso feroz, e seus movimentos eram nítidos e ameaçadores. Ele causou o caos entre os inimigos de Ares, fazendo-os perder a cabeça e cair na loucura. Essas duas criaturas eram os companheiros constantes de Ares, simbolizando sua natureza destrutiva e crueldade. Eles lembraram. Ele era o mais poderoso de todas as criaturas do mundo. Esta não foi apenas uma batalha física, foi também uma batalha da mente e do espírito. O Sol de Ares falou de destruição, um temperamento curto, uma sede de batalha e raiva que muitas vezes não conhecia limites. Afrodite, pelo contrário, era um símbolo de harmonia e beleza. Ela poderia parar mais, foi uma batalha difícil, mas parecia que havia um tipo de equilíbrio em sua aliança.
Embora eles lutassem um ao outro, eles eram como uma tempestade e um arco-íris atrás dela. Este romance continua sendo uma das histórias sobre o Olimpo, é realmente emocional e controversa. Eles mostram que até os deuses podem ter sentimentos fortes, cometer erros e encontrar beleza em lugares inesperados. Ares e Afrodite nos ensinam que somos uma mistura de destruição e criação. Somos uma mistura de começos, e é isso que nos torna verdadeiramente únicos. Estou aqui para você, meu amigo. Depois das aventuras apaixonadas de Ares e Afrodite, estamos prestes a mergulhar no mundo de um herói que é tão cativante. Ali, o deus de Blacksheating, Fire e Crafts. Sua jornada é sobre como, com um pouco de determinação e habilidade, mesmo as situações mais difíceis podem se transformar em oportunidades surpreendentes para criar algo verdadeiramente especial. Então, temos Hefestos, o deus cujas obras-primas foram criadas com um toque tão habilidoso quanto o destino. Hefestos, o poderoso ferreiro, teve a chegada única. De acordo com uma história, ele era filho de Hera, que, de um toque de ciúme por seu nascimento independente, deu-lhe um pequeno impulso. Mas, apesar de seu começo divino, Hefesto veio ao mundo com um leve mancho, que perturbou Hera. Ela não queria ver seu filho imperfeito, então ela gentilmente o afastou. Olimpos, com a Isa, ninfas, Tétis e um judeu. Eles o criaram com tantos cuidados e deram a ele a oportunidade de encontrar seu talento. Em vez de reclamar da injustiça do destino, o tipo Hefesto começou a trabalhar em suas habilidades. Sua forja, montada sob vulcões, tornou-se o lugar onde as pessoas nasceram. Anos depois, Hefesto decidiu recuperar seu lugar entre os deuses, e ele fez isso com a ajuda de seu gênio. Ele criou um trono dourado de beleza extraordinária e o enviou para o Olimpo como um presente de Gêria. Quando ela se sentou no trono, seu mecanismo inteligente bateu e ela ficou presa. Os deuses ficaram tão tristes ao saber que não podiam libertá-la. Eles se voltaram para Hefesto, que concordou em libertar Hera, mas apenas em uma condição: ele pode retornar ao Olimpo e tomar seu lugar entre os deuses, Zeus. Hefesto ficou tão impressionado com sua inteligência e habilidade que deu seu consentimento. Desde então, o Hefesto se tornou parte integrante do mundo e parte do panteão olímpico. Hefestos era mais do que apenas um ferreiro, ele era um criador cujos produtos eram incríveis em sua beleza. Uma das criações mais famosas de Hefesto foi a armadura de Aquiles, que ele criou a pedido de Tétis, a mãe do herói, depois que Aquiles perdeu dele. Após a morte de seu querido amigo Patroclus, os Aquiles de coração partido se voltaram para o amigo Hefestos em busca de ajuda. Hefestos, o deus do fogo e forja, criou uma armadura especial para Aquiles decorada com imagens da terra, céu, sol, lua e estrelas. Este escudo simbolizava a harmonia da guerra e da paz. Quando Aquiles colocou nessa armadura, ele parecia uma divindade, e seu poder mágico o ajudou a vencer muitas batalhas. Um dos mitos mais importantes sobre Hefestos é a história de Prometeus roubar fogo para as pessoas. O fogo é um símbolo de luz, calor e conforto. Na época, os deuses imortais eram os únicos autorizados a usar fogo. Mas Baile, Eteus, um titã gentil, sentiu pena dos seres humanos e decidiu mudar isso. Música, sua forja era fonte da chama divina, e foi dela que Prometeus roubou. A faísca. Segundo a história, ele usou uma cana para esconder o fogo e secretamente trazê-la para as pessoas quando a chama estava nas mãos dos mortais. Eles foram capazes de se aquecer, cozinhar alimentos, e como punição, ele ordenou que Hefestos criasse Pandora, a primeira mulher que trouxe problemas às pessoas. Prometeus punido estava acorrentado onde a águia atormentava seu fígado todos os dias. A ironia era que o próprio Hefesto, quando uma jornada incrível é transformar suas fraquezas em pontos fortes. Apesar de ter vergonha e humilhado, ele mostrou ao mundo o que significa realmente brilhar. Suas criações tiveram um impacto profundo na vida de deuses e pessoas. Sua história nos lembra que a verdadeira grandeza não vem da força externa, mas de dentro, de talento, perseverança e capacidade de superar os desafios. Isso é mais do que apenas uma arma, é um símbolo de força, esperança e harmonia. Sua armadura protegeu os heróis, suas invenções inspiradas, e sua forja se tornou um lugar onde ele forjou coisas. Ele foi incrível. Com um par de divindades olímpicas, Apolo e Ártemis, esses filhos gêmeos de Zeus e Leto simbolizam luz e escuridão, arte e natureza, adivinhação e caça. Seus papéis na mitologia grega sempre foram associados a um equilíbrio em que um reflete a clareza do dia e os outros guardas na noite. Tapo Leste e sua imagem é mais brilhante. Você pode imaginar o ideal de beleza e refinamento juvenil?
Agora, imagine um jovem alto e esbelto, com cabelos dourados que brilha como os raios da manhã e os olhos cheios da luz da sabedoria. Ele está usando uma toga de ouro, e em suas mãos, ele segura uma lira, um símbolo de música ou um arco, um símbolo de precisão e justiça. A luz não apenas aquece, mas também pode ser implacável. Apolo, o deus da clareza e da verdade, acredita que mais do que qualquer arma, um dos aspectos mais significativos de Apolo era sua conexão com a adivinhação. Seu templo em Delfi, localizado na encosta de Parnassus, foi considerado o coração da vida espiritual da Grécia. As pessoas se reuniram aqui de todos os cantos do mundo para experimentar sua magia. De acordo com um belo mito, quando Apolo chegou a Delfi, ele encontrou um monstro, a serpente gigante Peone, que morava perto de uma primavera sagrada. Esta primavera representava o caos, que era incontrolável. Apolo se juntou à batalha com o fundo e juntos eles criaram uma bela harmonia. Apolo é o deus da música, e foi ele quem ensinou a sacerdotisa Pitia como tocar a lira. Ela era tão boa que até os deuses pararem o que estavam fazendo e ouvia sua bela música. Apolo também era o deus dos arcos e flechas, e ele tinha um arco especial que costumava atingir a serpente. A sacerdotisa, que era um contador de fortuna, costumava tomar uma droga feita de folhas de louros que a fizeram falar de uma maneira sonhadora. Ela usaria essa droga para contar ao futuro, e até os deuses a ouviriam. Um dos deuses, Hermes, também era o deus da música. Ele interpretou os aulos tão lindamente que até os deuses impediriam o que estavam fazendo para ouvi-lo. Apolo estava totalmente abaixo da competição, mas ele tinha uma condição: ambos tiveram que jogar de cabeça para baixo. Marcias era um novato, então ele teve dificuldade com isso. No final, Apolo deu a ele um pouco de repreensão, lembrando que músicas como essa estavam realmente fora da liga irmã de Apolo. Ela era tudo sobre selvagem e liberdade. Seus cabelos eram como o luar, e seus olhos tinham esse brilho fresco e distante. Ela também estava usando uma túnica leve que era a juste certa para o corpo dela. Ela tem um lindo arco prateado e aljava de flechas nas costas. Sua comitiva é um bando de animais selvagens que a seguem como padroeira. Um dos sátiros é conhecido por vingança. Neltsari, que ousou humilhar sua mãe, Leto, não era exatamente o mais orgulhoso ou arrogante. Ele alegou que ela é melhor que Leto porque ela tem mais filhos. Essa audácia causou a raiva de Artemis, e seus irmãos Apolo e Artemis desceram à terra para punir sua mãe. Apolo, apesar de, eles deixaram uma filha, que teve muita sorte de ter nascido. Eles deixaram claro que os mortais, aos olhos dos deuses, são sempre punidos por seu orgulho. Ela fugiu para as montanhas, onde, de acordo com o mito, se transformou em uma rocha a partir da qual as lágrimas fluem, simbolizando tristeza eterna. Artemis jurou preservá-la. Virgindade, evitando qualquer conexão com a natureza. Isso fez dela o modelo ideal para as meninas jovens que aspiravam ser tão livres e fortes quanto os deuses. Luz e sombra são inseparáveis, assim como a música e o silêncio. Apolo nos incentiva a buscar clareza, e Artemis nos lembra a beleza e o poder da natureza. Devemos proteger o mundo ao nosso redor. Suas histórias nos ensinam que a vida requer equilíbrio, claro e sombrio, dia e noite, civilização e natureza. Todos esses elementos trabalham juntos para criar harmonia, a base do nosso mundo. Vamos mergulhar em um dos mitos mais emocionantes, uma história que é muito mais do que apenas sequestrar. É sobre a beleza em constante mudança da natureza, o ciclo das estações e o delicado equilíbrio entre vida e morte. Há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e os deuses andavam entre nós, uma mãe e uma filha enfrentaram a perda de um ente querido. Mas na história deles, há também a bela esperança de renascimento. Esse conto comovente, sobre a jornada de medidores de duas deusas cujos caminhos se cruzam com o governante enigmático do submundo, Hades, é uma história temporal de perda, renascimento e o eterno ciclo da natureza. Esta é uma história sobre a própria vida, seus segredos e suas mudanças. Dimetra era a deusa da fertilidade, e ela era a personificação viva da própria terra. Seus cabelos, como o trigo maduro, acenavam ao vento, e suas mãos carinhosas deram ao mundo uma colheita. Os campos floresceram, as árvores floresceram e as pessoas ofereceram suas orações de gratidão. Mas, nesta imagem da Mãe Natureza, havia um poder oculto, como uma tempestade, pronta para destruir tudo se sua amada filha Persina estivesse em perigo. Persina era uma jovem deusa da primavera, cuja beleza podia ofuscar as flores mais brilhantes. Ela adorava andar nos prados onde reuniu narcisos, tulipas, rosas.
Sua risada era como a tagna de sinos, e seus passos pareciam despertar a natureza. A beleza atraiu não apenas a admiração, mas também o desejo de seu submundo. A Pérsia foi observada por Ai, o senhor dos mortos. Um deus cujo nome inspirou terror era o irmão mais velho da serpente, e entendeu mal seus traços severos. A imagem de roupas escuras e o cachorro de 3 cabeças Cerberos guardando os portões do submundo apenas acrescentaram. Mas mesmo Hades, em seu reino frio, era capaz de amor. Ele se apaixonou por Perse e decidiu fazer tudo o que pôde para capturar a atenção dela. Ele escolheu um narciso incrivelmente bonito, cujas pétalas brilhavam como estrelas e a fascinou. Ela estendeu a mão para buscá-lo, e você não sabia. O chão se abriu e uma carruagem puxada por cavalos sombrios explodiu nele. Ai sentou-se com os olhos queimando de determinação, como ele tinha antes de Persina poder gritar. Ele a agarrou e a levou ao seu reino. O arco estava vazio, as flores estavam paradas e o silêncio envolveu tudo. Dimetra descobriu que sua filha se foi, e isso partiu seu coração. Ela deixou o Olimpo e começou a procurá-la. Ela foi dominada pela dor e a terra parou de florescer, as colheitas estavam morrendo, as árvores estavam jogando folhas e rios estavam fluindo. Ela vagou por um tempo até conhecer Hélios, o deus do sol, que viu tudo. Ele disse a ela a verdade, Persina. O amigo de Zeus, Ai, levou Perfo, e Zeus foi legal com isso. Um Dimétrico triste e dedicado prometeu que a terra permaneceria estéril até que sua filha chegasse em casa. As pessoas pararam de oferecer sacrifícios aos deuses, e até o Olimpo estava em perigo. Zeus teve que intervir. Ele enviou Hermes ao submundo para trazer o Perfo de volta ao Aite. Ele percebeu que não podia segurá-la pela força, então decidiu agir com astúcia antes de liberá-la. Ele ofereceu a ela uma perna de romã, não suspeitando que Popa comeu alguns grãos. Isso a conectou ao submundo para sempre. Zeus tomou uma decisão sobre onde passaria parte do ano e, quando voltou a Metra, a natureza ganhou vida. As flores floresceram, as árvores floresceram e os campos estavam cobertos de vegetação. A primavera e o verão chegaram, mas quando ela voltou para Hades, sua amiga Dimetra lamentou e a terra mergulhou em um inverno frio e árido. O mito de Dimetria e Perfo não é sobre a história do sequestro. É um poema sobre a vida e a esperança do renascimento dos. A própria terra lamenta, mas sempre encontra uma maneira de renascer. Persina é o pequeno broto que morre para florescer novamente. Ai nos lembra que a escuridão e a luz andam de mãos dadas, e que a morte é apenas parte do ciclo natural da vida. Este mito é como em si, depois de cada um chega, cada extremidade é seguida por um novo começo. Histórias sérias sobre o medidor. Perse e Hades. Vamos fazer uma pequena pausa e conhecer os deuses que trouxeram leveza, astúcia e diversão aos mitos. Hermes e Dionísio são 2 deuses completamente diferentes, mas ambos estão associados a algo muito humano: movimento, ingenuidade, alegria e feriados. Se houvesse um mestre entre os deuses gregos, seria. Isso é, sem dúvida, o amado Hermes, filho do poderoso Zeus e a bela ninfa Maia. Ele primeiro respirou em uma caverna, onde sua mãe procurou refúgio no ciúme de Hera. Desde o início, Little Hermes mostrou que ele era um espírito livre, cheio de travessuras e invenções lúdicas. Imagine isto: o adorável bebê Hermes, mal de fraldas, embarcou em sua primeira aventura. Ele encontrou um rebanho de vacas sagradas pertencentes a seu irmão Apolo. Em vez de admirá-los, o jovem divertido decidiu fazer um pequeno truque neles. Para cobrir suas trilhas, ele fez as vacas dançarem para trás, deixando suas pegadas para trás. Alguns ramos do rebanho estavam desaparecidos, e Póllon ficou compreensivelmente chateado quando encontrou Hermes. Mas o que Little Hermes poderia ter feito? Ele apenas sorriu e começou a tocar a lira que ele havia feito com uma concha de tartaruga e um estômago de ovelhas. A música era tão bonita que Apolo não apenas falou sobre ele, mas também tomou a lira como um. Ele era o deus da velocidade, comércio, astúcia e um guia de almas para o submundo. Ele foi retratado com sandálias aladas e um chapéu nas mãos, segurando um caduceu, um pessoal com barbante. A vara era um símbolo de seu poder, e também podia acalmá-lo ou acalmá-lo. A velocidade de suas tarefas imortais agradeceu por protegê-los. Viajantes, comerciantes e até ladrões. Não é interessante que Hermes não fosse apenas um deus desonesto, mas também um excelente intermediário? Ele ajudou as pessoas, e nos mitos, costumava intervir para resolver as situações mais difíceis. Ele até ajudou Perseu em sua batalha com Medusa, o Gorgon, dando-lhe suas sandálias aladas.
Este é um Deus que parece incorporar a própria vida, emoções brilhantes, apaixonadas e às vezes caóticas. Seu nascimento já era incomum em si. Ele era filho de Zeus, o rei dos deuses, e uma mulher mortal chamada Sela. Mas a tragédia aconteceu antes mesmo de seu nascimento. Hera, tendo aprendido sobre a traição de Zeus, enganou Sela a pedir a Zeus que aparecesse em sua verdadeira e divina forma. Quando ele cumpriu o pedido dela, ela foi queimada. No entanto, Zeus conseguiu salvar a criança desde a juventude. Ele mostrou uma paixão pela natureza. Ele ensinou as pessoas a cultivar uvas e transformá-las em uma bebida que era mais do que apenas vinho. Foi mágico. O vinho de Baco pode relaxar, dar alegria e causar uma tempestade de emoções. Pode abrir os sentimentos mais profundos. Dionísio viajou pelo mundo espalhando a cultura da vinificação. Ele era tão incomum quanto eles. Ele tinha sátiros com ele em seus festivais, conhecido como Dionisi ou Bacchanalia. Como outro nome de Dionísio é Baco, as festividades se transformaram em celebrações loucas com danças, músicas e apresentações teatrais em sua homenagem. Tragédias e comédias foram encenadas que mais tarde se tornaram uma parte importante da cultura grega. Uma das histórias mais vívidas de Dionísio é sobre o rei da Frígia, Pinte, que decidiu proibir festivais em homenagem ao deus, considerando-os imorais. Mas Dionísio, sentindo-se um pouco irritado, enviou Pinte para um estado de excitação selvagem e depois o enganou ao observar o ritual. Quando Pinte tentou intervir, os menados o separaram, confundindo-o com um animal selvagem. Esse mito nos lembra que é impossível, depois de ouvir histórias de deuses enchendo o mundo de alegria e arte, é fácil se envolver na paixão e na natureza do homem. Mas agora, vamos dar um passo de volta às raízes. Os deuses olímpicos que conhecemos estavam por perto por 2 gerações, e durante esse período, os deuses e deusas mais jovens se rebelaram contra seus ancestrais, os titãs. Não se tratava apenas de poder, mas também de estabelecer uma nova ordem que mudaria para sempre o destino do universo. Quando Zeus amadureceu e aprendeu sobre seu destino, ele decidiu trazer de volta seus irmãos e irmãs, e fez isso com a ajuda de seu meu querido amigo. Deixe-me contar sobre a Titanomachi, a guerra entre os deuses e os titãs. Foi uma luta que durou 10 longos anos. De um lado estavam os poderosos titãs, liderados pelos poderosos Cronos. Esses seres antigos eram tão poderosos que seus ataques abalaram as fundações do mundo. Eles eram os guardiões do Oceano Mundial e o brilhante titã, Hiperion. Do outro lado estavam os jovens olímpicos, liderados pelo poderoso Zeus. Esses jovens deuses estavam apenas começando a mostrar seus verdadeiros poderes, mas tinham uma grande vantagem: estavam unidos e determinados. E o inteligente Zeus entendeu que seria impossível derrotar os titãs sozinho, então ele foi para as profundezas de Tártaro, onde Ciclope e Hecatoncharires foram presos. Os Ciclopes, ferreiros de um olho, eram mestres de seu ofício. Em gratidão por sua libertação, eles forjaram por Zeus sua arma principal, Lightning for Poseidon, um tridente para Netuno, e para Hades, um capacete de invisibilidade. O gigante Khotan tornou-se viva máquinas de guerra, jogando pedregulhos e interrompendo a batalha dos titãs. A história repleta de ação dos deuses antigos se desenrolou nos majestosos picos do Olimpo e nos vales misteriosos da terra. Zeus, o poderoso trovão, enviou um raio para ajudar seus aliados, iluminando o céu com flashes brilhantes. Poseidon, o deus do mar, empunhou seu tridente, causando um tsunami e um terremoto devastador. Aite, invisível graças ao capacete, mudou-se silenciosamente pelas fileiras dos titãs, causando pânico. Hecatoncheiras, o feroz guerreiro, jogou um novo OGI que ajudou os olímpicos a manter a vantagem. Os titãs responderam com seu poder formidável, seus golpes sacudiram o chão e seus gritos ecoaram pelo céu. A história diz que os Atlantes, que mantiveram os céus, tentaram desertar os olímpicos. Depois de anos de batalha, os mocinhos, liderados por Zeus, finalmente venceram. Os titãs foram derrubados por paredes inexpugnáveis e um rio de fogo, e os hecatonhês permaneceram em guarda para que nenhum dos titãs pudesse subir novamente. Essa vitória marcou o início de uma nova ordem, com Zeus como governante do céu e da terra, Poseidon como governante dos mares e Ares como governante do submundo. O mito da guerra é uma história. Você já pensou em como as novas gerações estão sempre indo e vindo, e como sempre há uma mistura do antigo e do novo? É como quando os olímpicos trouxeram um novo poder ao mundo, e eles também trouxeram leis que ajudaram todos a se darem bem. Não é interessante como toda grande mudança exige muito trabalho? Mas é através das lutas que temos novos começos. Depois disso, os deuses encontraram uma maneira de ter poder e harmonia para sempre.
Mas até os deuses também tiveram seus próprios desafios. Eles foram ótimos, mas mesmo eles tiveram seus momentos de conflito e competição. Eles eram humanos e todos nós temos nossas fraquezas. Eles se apaixonaram, sentiram ciúmes ou apenas mostraram seu verdadeiro eu durante a Guerra de Troia, um dos conflitos mais significativos em que até os deuses se envolveram. Os mortais foram divididos em dois grupos, e sua ambição, raiva e amor se tornaram um fio invisível da maçã dominante. No casamento de Peleus e Tétis, um herói mortal e uma deusa do mar, todos os deuses foram convidados, exceto por um cara. O deus da discórdia ficou ofendido por sua exclusão e decidiu se vingar jogando uma maçã de ouro. As três maravilhosas deusas do Olimpo, Atena, Hera e Afrodite, estavam em um debate amigável sobre quem conseguiria manter a maçã especial. Vamos nos juntar a Rô nesta emocionante história de Troia. O belo príncipe Paris, conhecido por sua boa aparência, recebeu presentes maravilhosos por cada uma das deusas se ele pudesse vencer. Atena ofereceu sabedoria e força, Hera ofereceu poder e riqueza, e Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bonita do mundo, Helen, esposa do rei Menelau de Esparta. Paris escolheu Afrodite, que perturbou as outras deusas. Os dois grupos foram divididos em dois campos em guerra. Atena e Hera ficaram do lado dos gregos, o que foi realmente ótimo. Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, tornou-se um conselheiro indispensável para os gregos, o que tenho certeza de que foi uma grande ajuda. Hera apoiou os gregos da teimosia e do ódio de Troia, o que eu posso entender totalmente. Afrodite estava do lado dos Trojans. Ela defendeu Paris, sua escolhida, e apoiou o herói de Trojan quando Paris lutou contra Menelaus. Afrodite o salvou no último momento, o que foi um grande alívio. Ravan costumava levar ao caos e aumentava o ódio dos gregos. As deusas tiveram um grande papel na guerra. Apolo, o deus da luz e adivinhação, protegiu Héctor, o maior dos guerreiros de Troja. Ele até dirigiu a flecha de Paris que atingiu Aquiles em seu único local vulnerável. Apolo simbolizou luz e ordem. Mas ele também mostrou que poderia ser implacável ao defender. E pessoas que ele escolheu. Poseidon, o deus dos mares, juntou-se aos gregos. Os Trojans já haviam construído as paredes de sua cidade. Não vou pagar as guerras que ele ajudou os gregos no mar. Ele fez o possível para ajudar, até convocando tempestades que destruíram navios de Troja e usando seu também para criar ondas destrutivas para enfraquecer os inimigos. As batalhas no campo de batalha costumavam se transformar em uma arena para o choque dos deuses, que deve ter sido tão emocionante. Atena lutou com Ares, o deus da guerra. Ela conseguiu superar sua loucura cruel, o que é realmente impressionante. Apolo e Poseidon se confrontaram como se a própria natureza fosse dividida em luz e água. Até Zeus tentou permanecer neutro e se abster de se envolver, o que é incrível, considerando quanto ele geralmente se envolve em tudo. A Guerra de Trojan foi um grande negócio. Foi um conflito entre os mortais, mas com os deuses se envolvendo, tornou-se um confronto de ambições divinas. Os deuses eram bastante práticos, intervindo em todas as etapas da jornada dos heróis. Eles protegeram seus favoritos, amaldiçoaram seus inimigos e chamaram os movimentos como pretendiam. Mas as coisas ficaram um pouco fora de controle, e Zeus decidiu que era hora dos deuses se afastarem. Ele ordenou que eles deixassem o campo de batalha, deixando os mortais terminarem as coisas por conta própria. A Guerra de Troia foi um evento tão significativo. Foi um grande teste para todos os envolvidos, e mostrou os pontos fortes e fracos dos deuses do Olimpo. Eles sentiram coisas como amor, raiva e ciúmes, como nós. O envolvimento deles transformou a guerra em um épico onde os destinos de homens e deuses estavam unidos para sempre. Após as duras batalhas na terra e a ajuda dos deuses na Guerra de Troia, era hora de passar para tempos tranquilos. Durante esse período, as pessoas honraram seus deuses não com armas, mas com celebrações e arte têm o poder de transformar todas as férias em um grande evento que une as pessoas. Eles inspiram arte e fortalecem a fé. Esses feriados não eram apenas ritos religiosos, eles eram fenômenos culturais reais que deixaram uma marca indelével na história. O mais famoso desses feriados são os Jogos Olímpicos, dedicados ao poderoso Zeus. A cada 4 anos, atletas de toda a Grécia se reuniam em Olímpia, um lugar sagrado, para competir em força, destreza e resiliência. Os jogos começaram com uma procissão solene e sacrifícios a Zeus, acompanhados por orações por vitória e bênçãos, foram oferecidas para as competições olímpicas, que incluíram eventos emocionantes como corrida, darbacos e arremessos, corridas de rodas e até pancration, uma mistura feroz de boxe e luta.
Cada competição foi mais do que apenas um teste de habilidades físicas, foi também uma bela expressão de reverência por Deus. Os vencedores receberam grinaldas de louros, o símbolo de Zeus, não o ouro. Seus nomes se tornaram para sempre imortais. O próprio Olímpia, com seu majestoso templo de Zeus e a estátua de Deus por Fidias, foi a personificação da força e da grandeza. O povo de Atenas se uniu para celebrar o Nafi, um festival que celebrava a beleza, a arte e a sabedoria. Este evento foi tão importante para a comunidade que era realizado a cada 4 anos, unindo todos de todas as partes da sociedade. Durante essas celebrações, que duraram vários dias, houve muitos eventos interessantes. O mais memorável foi uma grande procissão onde milhares de pessoas participaram. Os cidadãos foram à Acrópole para apresentar a Atena um novo peplos, uma enorme capa de tecido decorada com cenas de sua vitória sobre os gigantes. Este peplos foi elevado para a estátua de Atena Partenos, feita de ouro e marfim. A corrida e as danças no templo de Atena foram um evento tão espetacular. Os vencedores dessas competições foram comemorados com alegria e gratidão, e receberam não apenas a glória, mas também as belas ânforas cheias de azeite, um símbolo do amor e proteção da deusa. A profunda conexão da cidade com sua deusa era verdadeiramente evidente. Todas as férias gregas foram comemoradas com alegria e entusiasmo, incluindo Dionísia, um feriado dedicado ao deus do vinho, teatro e Dionísio de férias. Nas aldeias, houve celebrações menores chamadas Little Dionísia, enquanto a maior delas foi a Grande Dionísia em Atenas. Essas celebrações eram simples e cheias de amor, com belas procissões que uniram as pessoas em harmonia. Músicas, danças e o Grande Dionísio transformaram o evento em uma grande celebração cultural por vários dias. Os melhores dramaturgos, como Aeschylus, Sófocles e Eurípides, apresentaram suas incríveis tragédias e comédias ao público. O Teatro de Dionisos, localizado no sopé da Acrópole, tornou-se um lugar mágico onde mitos e tragédias ganharam vida, e o público experimentou um profundo senso de libertação emocional, também conhecida como catarse. O desfile que começou a Dionísio estava cheio de vida e energia. Os participantes carregavam a estátua de Dionísio, cantaram, bebiam vinho e comemoraram este feriado não apenas como uma celebração das Olimpíadas, o Deus divino e os festivais dionisianos. Essas 3 celebrações representam o coração e a alma da vida grega. Eles incorporam o poder de superar os desafios, a sabedoria de navegar na jornada da vida e a alegria que nos mantém em andamento. Através dessas festividades, os antigos gregos expressaram sua profunda conexão com o divino, celebraram o esplendor de seus deuses e inspiraram ações notáveis. Essas celebrações não eram apenas sobre religião, eles eram o fundamento de uma rica herança cultural que continua a ressoar com pessoas em todo o mundo. Após os feriados vibrantes, a Grécia se uniu como uma comunidade para celebrar os festivais IF. Enquanto os festivais eram animados e grandiosos, também havia uma maneira mais silenciosa e igualmente importante para as pessoas se conectarem com os deuses através de sacrifícios, cerimônias do templo e votos sagrados. Os gregos expressaram sua devoção e gratidão, aprofundando a conexão entre as pessoas e o divino. As ofertas tiveram um papel central na religião grega antiga, unindo pessoas com os deuses e pedindo sua proteção. Os gregos acreditavam que, como nós, os deuses precisavam de comida e bebida para manter seu poder, para que as pessoas dariam uma variedade de presentes de animais, incluindo comida, vinho e até joias raras. As pessoas geralmente escolhem animais como bois, ovelhas ou cabras. Esses animais tinham que ser puros porque os deuses só queriam os melhores presentes. Antes do sacrifício, uma cerimônia especial foi realizada para purificar os animais. Os animais receberam grinaldas e alimentados com cevada. Depois de orar, o animal foi morto. Seu sangue foi considerado a parte mais sagrada do ritual. O sangue foi derramado no altar e a carne foi dividida. Os participantes da cerimônia receberam algumas deliciosas ofertas, incluindo vinho, pão, mel e azeite. Esses presentes foram colocados no altar ou queimados, liberando suas belas fragrâncias no ar. Os touros brancos eram frequentemente sacrificados a Zeus, enquanto frutos da terra, como grãos e pão, eram oferecidos como presentes. O azeite foi dedicado a Atena, mostrando sua profunda conexão com Atenas. As casas dos deuses também eram locais de culto, onde todos podiam sentir sua presença. Cada templo foi dedicado a um deus em particular e apresentava sua própria arquitetura única. Poder de grandeza refletido. Um dos exemplos mais famosos disso foi o Partenon em Atenas, dedicado a Atena. O Partenon, construído na Acrópole, era mais do que apenas um templo.
simbolizava todas as coisas que consideramos querido: vitória, prosperidade e proteção da cidade. Dentro do templo, havia uma estátua colossal de Atena Partenos feita de ouro e marfim. Finéias trouxe para ela um novo peplos, que foi trazido ao templo em uma procissão solene. Orações e sacrifícios foram realizados. A fumaça das ofertas queimadas subiu para os céus. As cerimônias nos templos eram uma parte importante da vida cotidiana. Durante certas férias e ao longo do ano, padres e sacerdotisas realizaram ritos de purificação, oraram e garantiram que os santuários estivessem limpos. As pessoas trouxeram ofertas, oraram por ajuda ou deixaram presentes para os deuses. Os templos também armazenavam presentes para os deuses, estatuetas, ornamentos e recipientes de petróleo ou vinho que as pessoas deixaram como um sinal de devoção. Rituais e ritos eram uma grande parte da vida de todo grego, do aldeão mais pobre ao rei. Essas ações fizeram as pessoas se sentirem conectadas entre si e a comunidade. A religião grega antiga era sobre unidade, entre pessoas e deuses, a vida cotidiana e a própria vida. Cerimônias e sacrifícios eram um belo lembrete disso. Seu impacto na história ainda é sentido hoje. Seus mitos, rituais e filosofia moldaram o mundo que conhecemos. O mundo dos gregos antigos é uma rica fonte de inspiração para nós hoje, e não é surpresa que os mitos sobre heróis e deuses continuem cativando nossa imaginação. Desde as tragédias de Sófocles e Eurípides a filmes e romances modernos, histórias sobre bravos guerreiros e deuses poderosos como Atena, Zeus e Odisseu têm sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores, músicos e diretores há séculos. O mais diversificado. Um dos exemplos mais impressionantes de patrimônio grego são os Jogos Olímpicos, que foram revividos no final do século XIX. Os Jogos Olímpicos modernos preservam o espírito de competição e o respeito pelas capacidades humanas que foram estabelecidas pela primeira vez na antiga Olímpia. O simbolismo do fogo iluminado na Grécia e compartilhado com o mundo serve como lembrete de nossa conexão contínua com essa tradição antiga. Queridos amigos, obrigado por se juntarem a mim nesta jornada fascinante pela religião grega antiga. Vamos mergulhar nos majestosos mitos da Grécia Antiga, onde aprenderemos sobre os deuses e seus conflitos. Também exploraremos os templos sagrados que uniram pessoas e deuses. A Grécia nos deixou um legado inestimável que continua vivendo em fotos, filmes e arquitetura. Eu realmente acredito que cada um de nós pode encontrar algo próximo a nós nessas histórias, inspiração, sabedoria ou apenas o prazer da imersão. Espero que essa história tenha se tornado não apenas interessante, mas também útil para você. Espero que o espírito dos deuses gregos antigos tenha inspirado você e que Zeus tenha enviado um céu claro e Atena o agraciou com a sabedoria dela. Sou muito grato por suas decisões sábias e pela alegria de Dionísio. Obrigado por trazer um pouco de alegria à minha vida cotidiana.